saudade que eu tava de ouvir essa musiquinha, meu Deus. Hoje eu gravei um podcast maravilhoso com uma pessoa maravilhosa sobre um assunto que vocês perguntam muito e eu já tinha até prometido que eu falaria sobre isso com vocês. Trouxe hoje para conversar com a gente minha amiga Débora. Ela é uma psicóloga maravilhosa e a gente vai tratar sobre esse assunto de compulsão alimentar, um pouco também sobre transtornos alimentares e tudo mais. E espero muito, muito, muito que isso te abençoe verdadeiramente. Agora, bora pro podcast. Então, gente, tenho aqui o grande prazer de apresentar para vocês uma pessoa incrível que o Senhor pôs no meu caminho. E eu quero que a Débora se apresente um pouquinho pra gente. Fala um pouco sobre quem você é e essas coisas todas. Eu tô muito feliz de estar aqui, tô muito honrada, agradeço o convite da Roberta. Então, meu nome é Débora Guimarães, eu sou psicóloga. Eu atuo na linha comportamental, que trabalha muito com pensamentos, emoções e comportamentos. E o meu foco de trabalho é a saúde mental da mulher. Então, além da minha profissão, eu sou cristã, esposa e mãe. Desde que eu abri um pouco as minhas experiências na internet, vocês pedem muito pra gente conversar sobre esse assunto. Então eu decidi fazer isso do jeito certo, né? Trouxe uma amiga psico maravilhosa para abordar o assunto um pouco do ponto de vista científico também, porque isso é muito importante. Então, desde que eu abri a minha experiência com alimentação e autoimagem, muitas dúvidas surgiram, tanto em mim quanto em vocês mesmos. O que caracteriza um transtorno alimentar? Quando a gente deve procurar ajuda? Como superar isso? E pensando bem, é muito complicado definir um tipo de fórmula, porque cada um de nós temos uma história diferente, a gente funciona de uma maneira diferente, e a gente vai conversar um pouco sobre o lugar da alimentação na vida de cada um de nós, porque isso possui um lugar diferente na vida de cada pessoa. Como identificar um transtorno? Quando isso sai do normal? E também um pouco do ponto de vista espiritual desse assunto. Então, vou compartilhar um pouco da minha experiência com vocês mais detalhadamente do que eu já fiz nas redes sociais. Desde muito jovem, eu me culpei muito por não ter um corpo de revista. Assim, eu nunca tive noção de biotipo, metabolismo, mas eu lembro que eu era adolescente e eu olhava no espelho e eu não via o corpo que eu devia ter para ser considerada bonita. Eu não tenho um biotipo assim magérrimo, eu sou bem baixinha, a minha forma do meu corpo é um pouco diferente. Sabe a pochetinha? Eu nunca soube o que é não ter a pochetinha. Até porque os meus pais, eles têm um biotipo mais acima do peso e tudo mais. E desde que eu comprei um celular com uma câmera, que foi mais ou menos lá em 2014, dá para encontrar no meu Google Fotos fotos tipo check do peso. Eu na frente do espelho, assim, tô tirando essa foto antes de começar a dieta, pra depois que eu terminar ela, eu registrar a minha evolução e ver o antes e depois. Tem várias fotos assim, desde que eu era adolescente. E o mais engraçado é que eu olho pra essas fotos hoje e eu fico, mas gente, eu era muito linda, por que eu me odiava tanto? E o meu relacionamento com o meu corpo quase sempre foi assim. Eu não me lembro um momento em que as coisas estiveram em paz. Mas no ano de 2017, as coisas ficaram um pouco mais sérias. E eu costumo dizer que se eu sobrevivi a 2017, eu consigo sobreviver a 2020 tranquilamente. Eu nunca fui para o psicólogo, mas eu sempre me observei muito. E me observando, eu percebi que as coisas estavam realmente passando dos limites. Porque lá em 2017 eu passei por algumas barras emocionais e o meu relacionamento com a comida foi muito prejudicado. Eu percebi que eu usava o comer descontrolado para me punir e também para me recompensar. Foi o tempo que eu mais me odiei a vida toda. Era aquele sentimento tipo assim, eu mereço comer horrores agora. Ou então eu vou comer horrores agora porque não tem mais jeito. E é isso que eu vou fazer. E geralmente essas coisas vinham depois que eu começava alguma dieta, alguma coisa. Eu acho legal tudo isso que tu trouxe, Beta, porque entra muito no que a gente vai falar hoje do comer transtornado. Porque nós vivemos numa sociedade que 80% das mulheres sofrem disso. Essa insatisfação com o corpo, ela não é uma exclusividade tua e nem minha, mas de 80% das mulheres. E isso é um índice altíssimo. É muito grande. É muito grande mesmo. E esse comer transtornado,
ele não é um transtorno alimentar. É bem legal da gente diferenciar isso, porque ele classifica algo que é muito generalizado, assim. É o medo de comer, a culpa ao comer, aquela coisa da dieta de contar calorias o tempo todo, ou de ficar olhando a tabela nutricional dos alimentos, de pesar as refeições. Isso é o que tu estava dizendo da tua relação com a alimentação. A nossa relação com a comida passa por essas lentes sociais, aonde a gente é influenciado e fortemente influenciado, não só pela mídia, mas por toda a sociedade, de chamar a comida de porcaria, de cometer exageros frequentes com aquela romantização de que amanhã eu vou começar a dieta, então hoje eu posso, que vai acabar influenciando toda a nossa relação com a comida. Esse é o comer transtornado. A gente vive numa sociedade de comer transtornado, onde a gente usa métodos compensatórios também para isso. E as dietas restritivas são esses métodos compensatórios. É tipo aquela coisa do dia do lixo, né? O dia que você pode finalmente comer aquilo que você sempre quis é o dia do lixo. O dia do lixo é você se top de porcaria, né? Chamando comida de lixo, é um relacionamento muito deturpado com a alimentação. Mas eu fiquei até com uma dúvida, então. O comer transtornado, ele não chega a ser caracterizado como uma espécie de transtorno alimentar? Não, não é um transtorno alimentar. Não depende de um diagnóstico. Comer transtornado é como se fosse um comportamento generalizado que nós temos. A gente é fortemente influenciado a ter um comer transtornado. Porque muitas vezes a gente fala, eu tenho compulsão. Eu muitas vezes já falei que eu tive compulsão alimentar, que eu tive problemas sérios com a comida, mas na verdade eles talvez não tenham nem chegado a um nível tão sério assim. Exatamente. E as pessoas confundem muito isso, né? A gente acaba dizendo que um exagero é uma compulsão. E não, na verdade não é. A compulsão, sim, é um transtorno alimentar. Mas um episódio de exagero faz parte do nosso comer normal. Comer normalmente é ser capaz de comer quando você está com fome e continuar comendo até você ficar satisfeito. É ser capaz de escolher os alimentos que você gosta e comê-los até aproveitá-los suficientemente, e não simplesmente parar porque você acha que deveria. Comer normalmente é ser capaz de pensar um pouco para selecionar alimentos mais nutritivos, mas sem ser tão preocupado e restritivo a ponto de não comer os alimentos mais prazerosos. Comer normalmente é dar permissão a você mesmo para comer, às vezes porque você está feliz, triste ou entediado, ou apenas porque é gostoso. Comer normalmente é, na maioria das vezes, fazer 3, 4 ou 5 refeições por dia, ou deixar a sua fome guiar quantas vezes você vai comer ao longo do dia. É também deixar de comer um pedaço de bolo porque você pode comer mais amanhã, ou então comer mais agora porque ele é maravilhoso enquanto ainda está quentinho. Comer normalmente é comer em excesso às vezes, e depois se sentir estufado e desconfortável. Também é comer pouco de vez em quando, desejando ter comido mais. Comer normalmente é confiar que o seu corpo conseguirá corrigir os pequenos erros, entre aspas, da sua alimentação. Comer normalmente requer um pouco do seu tempo e atenção, mas também ocupa o lugar de apenas uma área importante, entre tantas, da sua vida. Resumindo, o comer normalmente é flexível. Ele varia em resposta às suas emoções, sua agenda, sua fome e sua proximidade com a comida e seus sentimentos. Eu me lembro que nesse tempo da minha vida, lá em 2017, eu engordei nesse processo mais ou menos uns 11 quilos. E foi mais ou menos na metade de 2017 que eu decidi trabalhar isso intensamente com o Senhor. Eu fiz assim, isso não significa que todas as pessoas deveriam ou que conseguiriam fazer do mesmo jeito. Embora eu pense que hoje, se eu tivesse ajuda psicológica naquele tempo, eu poderia ter evitado de deixar que as coisas chegassem naquele tempo que chegaram, né? E eu queria conversar um pouco contigo, Dé, sobre o que é um transtorno. A gente já falou sobre o que é comer normalmente, a gente tem uma ideia do que é comer descontroladamente, mas o que é que caracteriza um transtorno? Quando as coisas realmente elas saem do normal? Como identificar, sabe, que é a hora de pedir ajuda e essas coisas todas? Eu acho que só antes de eu falar sobre isso, eu preciso dizer por que uma psicóloga está falando de comer.
Porque aqui também caberia uma nutri, mas a gente está falando de algo que fez parte da tua saúde mental. Então, por isso que eu estou aqui. E também Sim. porque quando a gente fala em transtorno, e até o transtorno alimentar, é porque é um distúrbio do comportamento alimentar. Então não vai incluir somente algo nutricional. Inclui o comportamento, a saúde física, mental e social, e afetam e trazem prejuízos no funcionamento psicossocial. O que é isso? No nosso funcionamento psicológico, que é a nossa mente, e no nosso social, que são os nossos relacionamentos. Então, um transtorno alimentar, ele afeta a nossa qualidade de vida. Então, por isso que a gente está falando aqui psicologicamente, porque tá tudo isso incluso, não é só o fator nutricional, né? Todos os Perfeito. fatores culturais e familiares, as crenças, os pensamentos sobre si, tudo isso aborda o comportamento alimentar. Agora a gente vai então para a tua pergunta de quando sai do normal ou quando que vai caracterizar um transtorno, né? Tudo que nos traz um sofrimento que gera prejuízo, aquele sofrimento recorrente, tudo aquilo que a gente se sente desequilibrada mentalmente vai caracterizar um transtorno. Quando a gente não tem um profissional, né, a gente vai só sentir aquele desconforto de que não tá certo. Quando vai caracterizar um transtorno é quando aquele sofrimento me faz buscar alternativas para mudar. Quando talvez o meu transtorno alimentar, né, ou a possibilidade de ter alguma coisa ali, me faz me isolar e perder a qualidade de vida por conta da forma que eu me alimento. Ou quando também as crenças sobre mim mesma e sobre as minhas características físicas estão me impedindo de viver e de desfrutar a satisfação. Então, sai do normal quando há tudo isso envolvido. Easy on those cookies, okay? Remember, they're just food. They're not love. E quanto às aparências, assim, porque se 80% das mulheres do Brasil, do mundo, sofrem com isso, com relacionamento com alimentação, o que a gente poderia dizer, assim, sobre essa distorção, aquilo que a gente pensa, né? Que a gente tá vendo uma coisa e, na verdade, ela não é, ou realmente sobre a autoestima corporal, assim, como que isso está envolvido com os transtornos e essas coisas todas? Quando a gente fala em transtorno alimentar, inclui a aparência. Quando a gente vai falar, antes de falar de qualquer transtorno alimentar, a gente precisa falar de padrões, de aparência, de insatisfação e de como a gente se sente conosco. A nossa sociedade é muito tendenciosa para isso, porque existe um padrão de perfeição, aonde nós, seres imperfeitos, buscamos essa perfeição. As pessoas que têm essa relação deturpada com a comida, né? 80% das mulheres, a gente confunde a autoestima com a autoimagem. Então a gente acha que a gente precisa modificar nossa aparência para ser pessoas mais interessantes. E a gente é influenciada a ter a ideia de que o nosso corpo diz algo sobre o nosso valor como pessoa. Então a gente precisa falar de tudo isso quando a gente fala de transtornos alimentares também. Uma vez eu até falei na internet que a gente pensa muito sobre perfeição, né? Mas o que é perfeição? A gente acaba caindo muito nesse erro de que, se um dia eu tiver o nariz de determinada forma, então eu vou ser feliz. Aí você faz uma plástica, você arruma o nariz e você não tá feliz. Você tem outra coisa que você quer mudar no seu corpo. E outra coisa, e atrás do que a gente tá correndo, né? Isso faz muito, muito sentido com o que a gente tem se alimentado nas redes sociais, né? O que a gente tem visto, quais são as pessoas que a gente tem visto, quais são os filtros que a gente tem utilizado no Instagram. Porque a gente fica sempre projetando essa ideia de que de determinada forma a gente seria melhor, mas por quê? Quem te disse isso? Como isso acabou sendo impresso dentro de você? Será que isso é o que Deus diz sobre você ou é o que você está pensando de acordo com aquilo que você entra em contato, né? E é legal a gente falar sobre isso, porque esse é um perfil de uma pessoa que pode ter um transtorno alimentar. Geralmente, uma pessoa que desenvolve o transtorno alimentar, ela é muito autocrítica e perfeccionista. Então, a gente entra nessa ideia de perfeição e nessa influência que a gente tem sobre sermos perfeitas em todas as áreas, e a gente acaba hipervalorizando
o peso e a forma corporal e associando isso à autoestima, como tu disse. Mas por que quando talvez eu vou mexer no meu nariz, ou fazer alguma plástica, ou mexer no meu físico, eu não consigo atingir a autoestima? Por que isso acontece? Porque a gente confunde autoimagem com autoestima. Quando a gente fala de autoimagem, a gente está falando de um conceito externo. A autoimagem é aquilo que a gente tá vendo no espelho, é a nossa aparência. Ela pode ser modificada e ela passa por muitas modificações ao longo da vida, conforme a gente vai passando por várias fases, né? Então, a autoimagem é aquilo que é refletido no espelho, é o que tá ali aparente. E a autoestima, ela é algo muito mais interno, tem a ver com o jeito de ser, com amor próprio, tem a ver com essência, com autenticidade. A autoestima, ela é como se fosse uma construção que vai se desenvolvendo conforme a gente percebe o nosso interior, os nossos valores, conforme a gente encontra o nosso propósito e conforme a gente valoriza esse propósito, conforme a gente aceita isso. Então, por que às vezes eu mexendo na minha aparência, eu ainda assim não consigo me sentir suficientemente boa? Porque a autoimagem, ela nunca vai chegar na autoestima. Ela pode, assim, melhorar o nosso conceito do que a gente vê no espelho, mas ela jamais vai mudar algo interno. E o que é legal quando a gente fala nisso, né, autoestima e autoimagem, a gente incluir a autoaceitação. E aí entra em um tabu que a gente tem, porque a gente acha que a autoaceitação é amar a nossa gordurinha, a nossa pochete, como tu disse, amar os nossos defeitos, amar aquelas cicatrizes que a gente tentou passar maquiagem por toda a vida, né, aquelas coisas que a gente sempre odiou, a gente precisa, assim, acordar amanhã e começar a amar. E não é nada disso. Você pode mudar, se você quiser fazer pela saúde ou até pela autoimagem mesmo, você pode mudar, você tem total liberdade para isso. A gente só precisa entender que essa mudança não está sendo para ser feliz. A gente não pode ter a ideia de que a gente precisa ser mais bonita para ser mais feliz. A gente precisa se aceitar. E quando eu falo em autoaceitação, não é desleixo. É quando a gente passa a reconhecer a nossa parte interna também e quando a gente deixa de se diminuir por não ter aparência do jeito que a gente gostaria. Então tem a ver com a gente se libertar dessa ideia de que a aparência vai nos dizer algo como nosso valor como pessoa, que a gente não precisa começar nada, modificar nada para começar a se amar. A gente pode se amar do jeito que a gente é. A gente pode melhorar a nossa aparência e isso não é um problema. Inclusive é fantástico, né? Todos esses recursos que a gente tem para mudar nossa aparência, para se melhorar, mas isso não pode ser algo para nos sentirmos melhores. Isso tem que ser como se fosse um pacote. Isso tem que ser como se fosse nessa construção de autoaceitação. Muitas vezes a gente quer mudar porque a gente se odeia e não porque a gente se ama. Eu percebi muito isso na minha jornada, porque todas as vezes que eu tentei mudar porque eu achava que eu não era boa o suficiente, eu terminei frustrada. E aí, quando eu decidi verdadeiramente cuidar da minha saúde, cuidar da minha alma, cuidar do meu espírito, que essa mudança aconteceu sem que eu percebesse, sem ela estar aliada ao fato de eu estar fora do padrão. Até porque quando a gente muda pelo ódio, a gente acaba se restringindo como se a gente não merecesse comer aquilo, né? Como se a gente só merecesse comer comidas que a gente não sente prazer em comer, como se a gente só merecesse cortar as coisas da nossa vida. E a gente acaba vivendo com essa culpa, né, de estar se odiando. E eu sempre gosto de falar bastante sobre a autocompaixão também, porque nesses casos, quando a gente se pune, quando a gente se culpa, ou quando a gente acaba restringindo para modificar uma aparência, a gente libera uma informação para o nosso cérebro, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse, e esse hormônio circula e o cérebro se sente atacado. E é como se fosse um duplo ataque, porque ao mesmo tempo que a gente está atacando, a gente é o atacado. Então, o nosso cérebro é como se ele poupasse energia por causa desse estresse e a gente se sente pior ainda. Inclusive, a gente come mais por causa disso, porque a gente precisa de uma serotonina, de uma dopamina ali para alimentar de alegria o nosso corpo. E a comida é algo que a gente consegue, né, esses hormônios muito rápido. Então, a gente busca
busca nisso, porque a gente está poupando energia. E quando a gente passa a se amar e mudar porque a gente está se amando, é o contrário, não existe o hormônio do estresse ali. Existe só os hormônios que causam o bem-estar. Então a gente tem força suficiente para essa mudança e isso faz total diferença. Eu tô comendo essa salada, não porque eu odeio salada, mas porque eu me amo e eu sei que, mesmo que eu não goste de comer salada, o meu corpo precisa disso e eu quero cuidar do meu corpo. Exatamente isso. Vira um prazer, não é uma punição. Voltando um pouco na história, né, lá em 2017, quando eu só pensava em comida o dia inteiro e isso era muito sério, eu tive alguns episódios de compulsão e hoje eu sei que eles são compulsão porque eles eram exageradamente descontrolados, assim. Eu me lembro de comer muito, assim, mas quando eu digo muito, não é comer um pouco para se sentir cheia, não, é ir na padaria, comprar uns 3 pastéis folhados, mais 2 pacotinho de bolacha recheada, mais uma barra de chocolate, mais umas 2 panquecas, assim. Eu me lembro que eu fui e eu corri para esse lugar porque eu tava me sentindo culpada e eu precisava de refúgio, então eu corri algumas vezes para esse lugar, assim, mais escuro. E aí eu me lembro que em um desses episódios o Espírito Santo me tocou, e mais especificamente o último deles, o Espírito Santo me tocou com uma tristeza muito grande, porque eu verdadeiramente senti que aquilo que eu estava fazendo era pecado, de verdade, assim. Porque é como se eu estivesse nesse estado de gula e ao invés de correr para Deus, eu corri para comida, para encontrar esse refúgio, esse refrigério, para me esconder do mundo, de mim mesma ou até mesmo dos meus sentimentos, assim, como se eu estivesse comendo alívio, sabe? E aí eu me lembro de chorar muito depois disso, mas não por eu ter comido, porque eu ia engordar depois daquilo, porque aquilo estava fazendo de alguma forma mal para minha aparência, mas porque Deus fez um corpo, ele me deu esse corpo de presente e o que eu estava fazendo com ele era extremamente doloroso. É como se realmente ele não se alegrasse daquilo, sabe? E aí eu entrei nessa jornada, nesse processo que depois eu posso falar um pouco mais sobre, mas eu gostaria mesmo de que a gente falasse especificamente sobre compulsão alimentar. Eu sei que esse universo de transtornos alimentares é gigantesco, a gente daria para falar de anorexia, de bulimia, mas se a gente puder focar um pouco na compulsão alimentar, porque eu sei que muitas meninas, né, que me seguem, têm muitas dúvidas sobre isso. Então, se a gente puder falar um pouco sobre esse assunto, seria muito bom. A gente pode e deve falar muito sobre esse assunto, porque conforme a gente foi vendo no início, é um assunto que ele acaba sendo generalizado, né? A gente acha que qualquer exagero é uma compulsão. E não, a compulsão, ela precisa de um diagnóstico para a gente ter certeza dela. E esse diagnóstico obedece um manual. Quando a gente fala em compulsão alimentar, o transtorno compulsivo, ele é um transtorno caracterizado por ingerir grandes quantidades de alimento em um curto período de tempo. O que é isso? Não é passar o dia comendo vários lanchinhos ou ir numa pizzaria e, né, por exemplo, comer bastante, se sentir estufado. A compulsão é como se a gente não tivesse fim. Num curto período de tempo, por exemplo, em 2 horas, a gente come muitas coisas. E não é só porque a comida é boa, é como uma forma de anestesiar, de aliviar a ansiedade ou o tédio. A pessoa literalmente precisa de grandes quantidades para se anestesiar. E a compulsão, ela é como se fosse uma dependência química, porque a comida também tem elementos químicos ali, né? Mas a gente precisa, como eu disse, de grandes quantidades para se anestesiar. Não é como uma droga que a gente, né, pode utilizar em pequenas quantidades. A comida precisa de grandes quantidades para ser usada como alívio de ansiedade ou tédio. E isso é a compulsão. Algo corrompido. A gente acaba corrompendo algo que Deus nos deu. Com a licença, né, de sair um pouquinho da Débora psicóloga e entrar um pouquinho no nosso podcast, que é voltado para esse público cristão. A gente precisa falar disso e de o quanto a gente acaba utilizando a comida num lugar totalmente errado. Sim, é muito bom, né, a gente desfrutar dos prazeres que Deus nos deu, mas a gente sabe que existe um contexto e uma forma certa de fazer. Então, se a gente utiliza a comida no lugar de Deus, a gente acaba fugindo da ideia principal que Deus fez aquilo. A gente acaba corrompendo, deturpando. Então, existem muitos recursos que Deus nos
nos deu para aliviar o estresse, né? A gente pode fazer muitas coisas. E aí volta lá pro início, onde eu li o texto do Comer Normal. A gente tem que saber que a comida é só uma das áreas que pode aliviar o estresse. A gente precisa usar ela com muita prudência, porque é algo que está presente todos os dias na nossa vida. E por isso a gente precisa colocar a nossa atenção nela, tá? Voltando então para a parte do transtorno da compulsão alimentar, a gente precisa, ao menos um dia da semana, ter um episódio compulsivo durante 3 meses e com um sofrimento marcante. Então, é algo muito pontual. A gente tem vários itens que precisa obedecer para ter esse transtorno, né? Que seria comer muito mais rápido que o normal, comer até ficar desconfortavelmente cheio, comer grandes quantidades mesmo sem fome, se esconder e comer sozinho por vergonha da quantidade e sentir desgosto por si mesmo, se sentir deprimido e com muita culpa. É isso que caracteriza a compulsão. Então, a compulsão ela é muito mais sobre a quantidade do que sobre o alimento. Às vezes, em episódios compulsivos, as pessoas relatam que elas começaram a comer uma refeição que acabou e elas foram para a geladeira e comeram tudo que tinha na geladeira, inclusive pegando o pote de feijão congelado e comendo aquilo, porque não tem a ver sobre o prazer do alimento, é sobre a quantidade. A gente pensa, né, a compulsão é pecado, então isso é muito pesado de se dizer, a gente não pode trabalhar com essa culpa. Mas, na verdade, entender que a compulsão, ela é sim a gula, ela não deve trabalhar na gente essa coisa de, ai meu Deus, mais uma coisa que eu tô errando, mais uma coisa que eu tô pecando, mas entender nisso a bondade de Deus. Quando Deus abre os nossos olhos, a Bíblia fala, né, é a bondade dele que nos conduz ao arrependimento. Então, entender realmente a parte da bondade de Deus, de que ele não quer isso pra sua vida. Ele não quer que você, enquanto você tá passando por um momento difícil, você corra para uma pilha de comida para aliviar as suas dores ou aquilo que você tá sentindo, para você simplesmente se sentir anestesiado disso, para daqui a algum tempo você voltar a sentir essas coisas e procurar refúgio nesse mesmo lugar. Na verdade, Deus tá estendendo a mão para você e dizendo assim: isso é pecado e eu quero te ajudar a sair disso porque o que eu tenho para você é muito melhor. Não é como aquela síndrome lá de Adão e Eva no Gênesis, que ela diz assim: nossa, é sério que Deus falou pra você que você não podia comer do fruto de todas essas árvores? E aí parece que você tá realmente perdendo uma coisa muito boa, mas na verdade entender que compulsão alimentar e esses transtornos eles estão envolvidos com o pecado é porque realmente Deus quer nos libertar dessas coisas. Deus tem ferramentas importantíssimas para nos ajudar nisso. Quando a gente culpabiliza a pessoa em sofrimento, é muito pior. Como eu tinha falado antes, só vai gerar mais estresse, mais dor e vai paralisar a pessoa. Então, a culpa nunca é um bom recurso. A responsabilidade, sim. E quando eu falo responsabilidade, é porque a pessoa tem controle e domínio próprio da sua vida. Então, a gente coloca a responsabilidade para que ela consiga caminhar e se libertar disso. A culpa exacerbada, ela é uma das características das pessoas com transtornos alimentares, e é justamente esse ponto que a gente faz aquele pulo do gato, né? Que é como se a gente agisse para melhorar isso. A pessoa não percebe que a rigidez é justamente o problema. A regra é justamente o problema. Quando a gente coloca regras demais na alimentação, quando a gente interpreta que a gente falha se sair daquela regra, a gente acaba erroneamente vendo como se fosse uma deficiência, né, do controle ali da alimentação ou uma deficiência pessoal. E não é isso. Por isso, o caminho nunca é culpabilizar a pessoa em sofrimento. Quem tem o comer transtornado, quem está com isso, é uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa falar sobre isso. Então, o melhor recurso é contar, é expor, é não esconder como um segredo. Porque cada vez que a gente esconde os nossos segredos, eles ganham forças. E não é à toa que todos os tratamentos, eles incluem a fala. A gente precisa contar com pessoas.
E partindo um pouco, assim, já mais pro final, pra gente não se alongar muito, eu fiz algumas coisas ao longo da vida, especialmente nessa época em que eu estive nesse lugar mais escuro, que foi, incrivelmente, começar a jejuar. O jejum me ajudou muito a vencer a compulsão alimentar. Quando eu sentia desejo de correr e me esconder na comida, eu corria pra me esconder em Deus. E era muito horrível, porque eu lembro que eu me arrastava, assim, pra presença de Deus, pro lugar de oração, e eu não queria estar lá, porque eu pensava que ele não tinha nada pra me dizer sobre aquilo que eu tava sentindo. E nenhuma das vezes que eu fiz isso eu me arrependi. Busquei muito lugar de oração, busquei dar um follow em meninas, assim, que eram verdadeiras, não que elas sejam culpadas por serem bonitas, né, ou por serem magras, mas se seguir pessoas que mostravam o corpo e faziam com que aquilo, com que eu ver aquilo me fizesse mal, eu dei um follow em muitas meninas, muitas mulheres, eu dei um follow porque a comparação sempre me deixava triste eu olhar pro corpo da Zoom no corpo das mulheres. E também eu li um livro muito bom que infelizmente não tem mais disponível assim no Brasil, só se você for muito abençoado você encontra, que ele chama Um Pacto com os Meus Olhos, do Bob Sorg. E aí você faz um pacto com os seus olhos. Na verdade, ele é um livro sobre pecado sexual. E aí eu fiz um pacto com os meus olhos e incrivelmente isso me ajudou na minha compulsão. E no pacto com os olhos das mulheres, eu acho interessante que ele trabalhou e falou assim: você vai fazer um pacto com os seus olhos de não olhar para o corpo das mulheres. E quando eu decidi não olhar para o corpo das mulheres, eu percebi como eu fazia muito isso. Não com desejo, mas para me comparar mesmo. Nossa, será que quando eu tô de costas eu sou assim? Será que o meu peito é maior ou menor que esse? Será que a minha bunda é maior ou menor que essa? Quando eu fiz esse pacto e parei de olhar para o corpo das mulheres, tanto nas redes sociais como na vida no geral, eu lembro que era verão e era horrível olhar só do busto para cima, mas isso me ajudou demais a superar isso. E eu sei que essas não são as únicas ferramentas, essas foram algumas coisas que funcionaram comigo, mas eu queria perguntar para a Dé se ela tem alguma coisa para nos dizer a respeito dessas ferramentas assim que existem, que tu recomenda, Dé, para as pessoas correrem, né, para elas procurarem realmente essa ajuda, por onde elas podem começar e tudo mais. Se você puder procurar um profissional, eu super indico uma ajuda integrada, não só de psicóloga, mas uma nutricionista. E aqui cabe muito a nossa prudência de procurar um profissional, como a Beta disse, que não vai nos influenciar negativamente. De alguém que possa olhar para a alimentação dessa forma muito mais de cuidado com a saúde do que com a aparência. E eu também gosto de orientar a busca por uma profissional de comportamento alimentar. Existem muitas nutris que trabalham o comportamento alimentar e a ajuda psiquiátrica também é essencial, porque às vezes os nossos impulsos eles estão fora de controle e a gente precisa de algo medicamentoso. Às vezes é alguma coisa de química do cérebro mesmo, não é força de vontade, não é nada relacionado a isso. É algo químico do seu cérebro que pode estar desconectado ali e que precisa do medicamento. E quando a gente fala em alimentação também, a gente precisa ter uma rotina, a gente precisa ter organização. E a gente precisa também não ter excessos. Excessos que eu digo é nem para mais e nem para menos. Eu sempre digo que entre 8 e 80 nós temos 72 possibilidades. Então nem tudo é vou comer até ficar cheio, e nem tudo é não vou comer nada de grupos alimentares, né? E fazer restrições sem necessidades. É muito importante a gente escolher algumas possibilidades que não sejam o 8 e o 80 e incluir isso como uma rotina e não só em alimentação. A saúde mental, ela diz muito sobre equilíbrio. A gente precisa de equilíbrio em tudo. Esses pensamentos tudo ou nada que a gente tem, eles só nos deixam piores. A gente precisa saber que a gente precisa ter autocontrole. A gente tendo autocontrole, a gente vai conseguir equilibrar algumas coisas. Então, sempre que você pensar em tudo ou em nada, lembre que você tem possibilidades no meio. E quando a gente fala também em excessos, eu queria trazer um dado que é que as dietas restritivas, elas aumentam em até 18 vezes o risco para transtornos alimentares. Então, a restrição, ela nunca é a solução. Se você não tem alguma necessidade, não restrinja a sua alimentação. E o exercício também, né? A gente precisa de profissionais, não é à toa que existem pessoas que estudaram para isso e que podem te orientar
da melhor forma para você fazer. E se você não consegue, não tem condições de procurar um profissional, que você saiba e que você utilize isso de não cometer excessos na sua vida, de tentar fugir desses pensamentos excessivos mesmo, da gente poder questionar e poder dizer que eu estou no controle dessa situação. Eu não preciso comer tudo agora, ou eu não preciso fazer tudo hoje, porque o nosso corpo e a sabedoria do nosso corpo, ela é incrível. Se a gente faz tudo em um dia, no outro dia a gente só vai conseguir descansar. E assim é em todas as áreas da nossa vida. Se a gente come tudo num dia, no outro dia a gente não vai querer nem enxergar a comida, o alimento. Então a gente precisa dessa prudência para saber regular. E aqui entra muito a individualidade. A gente nunca vai poder fazer de acordo com o que o outro faz. A gente precisa achar o que cabe em nós. A gente precisa respeitar a nossa saciedade, o nosso limite emocional. Então a gente tem que achar o nosso jeito. E a única forma de escutar a sabedoria do nosso corpo e tudo que ele pode fazer por nós é permitindo, é se permitindo, é se escutando. Nossa, isso é muito verdade, muito real mesmo. Eu acho que de tudo isso, né, a gente pode aprender um pouco sobre como a gente pode olhar para os alimentos, né? Os alimentos, eles não são a coisa mais importante da nossa vida, mas eles são uma espécie de prazer que Deus nos deu e um remédio também, olhar para os alimentos como ferramentas que Deus nos dá para a gente viver uma vida leve, com que a gente possa aproveitar com as nossas famílias, com nossos filhos, com os nossos maridos, com os nossos amigos, né? Poder sentar e dividir uma boa refeição sem culpa, sem medo, simplesmente porque a gente se sentou naquele lugar e vai todo mundo comer a mesma coisa, vai todo mundo dar risada, vai todo mundo conversar. Então, olhar com mais leveza para os alimentos e tentar transformar ao máximo o nosso relacionamento com eles numa coisa boa, numa coisa positiva e livre de culpa. Então, Dé, para finalizar, eu queria saber se você tem alguma coisa que você quer dizer para pessoas que estão sofrendo com compulsão alimentar ou com algum transtorno hoje, assim, o que você gostaria de dizer para essas pessoas agora? Eu gostaria de dizer que se a pessoa conseguiu observar isso, ela já não está mais na linha de largada. Ela já iniciou essa caminhada. E que existe uma solução, existe uma saída. E talvez a gente não consiga diminuir totalmente, né, todas as coisas difíceis da nossa vida, mas tudo que a gente conseguir fazer para diminuir e para prosseguir em direção aos nossos objetivos já é suficiente. E que a gente pode comemorar as pequenas vitórias nesse processo. Nossa, Dé, muito obrigada por ter aceitado esse convite, esse desafio para mim e para você, de sair da zona de conforto e gravar esse episódio. Quero muito que as pessoas... a Dé tá fazendo um trabalho muito legal no Instagram. Como é que é teu Instagram, Dé? É Débora G, psicóloga. A Dé, ela faz postagens maravilhosas, ainda mais nesse assunto que a gente abordou aqui hoje. Ela fala muito sobre autoaceitação e relacionamentos interpessoais. É maravilhoso. Recomendo muito vocês acompanharem o trabalho dela lá também. E se vocês quiserem que ela volte pra cá, não vou reclamar. Podem pedir à vontade. Dé, mesmo, muito obrigada por ter tirado esse tempinho pra falar com a gente aqui no podcast. Que desejo muito que muitas pessoas sejam abençoadas através da tua vida, assim como eu também sou. E eu que te agradeço, Beto, agradeço a Deus também, porque a gente está tendo um espaço e está oferecendo esse espaço para que outras pessoas também escutem a respeito disso. E eu queria agradecer a disponibilidade, também dizer que foi um desafio, mas um desafio muito bom, que eu estou sempre aberta se precisarem me perguntar alguma coisa, se tiverem mais dúvidas, e agradeço também porque a gente precisa falar sobre esses temas que são tão importantes. Obrigada, Beto. Então é isso, gente. Espero muito que você tenha sido abençoado de alguma forma com o nosso papo maravilhoso. Falei pra vocês que a Débora era incrível, né? Mas se você tá passando por isso, espero verdadeiramente que isso tenha te abençoado. Se você conhece alguém que tá passando por isso, uma amiga sua,
Compartilhe esse episódio para ela também aprender um pouco mais, né? Porque eu também aprendi horrores com a Dé. Sigam ela no Insta, o Insta dela é maravilhoso mesmo. Obrigado por terem assistido, não, né? Escutado até aqui. Que Deus abençoe muito vocês e até o nosso próximo episódio.